Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a Bruna Novaes, Sereia Pistola, e também tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra. Bom, gente, o tema de hoje são 3 notícias que saíram nessa tarde do Santos, 3 notícias que vale a pena comentar aqui. Só que antes de eu começar a analisar essas notícias, eu tenho que dar um recado para vocês. Ontem, quando eu fiz a análise das saídas dos jogadores do Santos nessa janela, que ao todo eram 11, eu prometi a segunda parte analisando a janela de contratações dos jogadores que chegaram. Como essa tarde foi bem movimentada, esse vídeo provavelmente ficará para segunda-feira, beleza? Bom, agora vamos para os temas desse vídeo. Começo com o menos importante do Mercadão da Bola, que o Santos rescindiu o contrato com Daniel Ruiz. Daniel Ruiz que fez 19 jogos com a camisa do Santos. Bom, o Daniel Ruiz, quando veio do Milionários, ele veio emprestado com opção de compra no valor de 4 milhões de dólares. É praticamente o mesmo valor do Soteldo. O Daniel Ruiz veio com fama de um novo James Rodrigues. Ele não correspondeu. Eu lembro que quando o Santos contratou ele, eu falei, parece que com a bola no pé o jogador tem muita qualidade, só que você jogar no futebol colombiano é uma coisa e jogar aqui é outra. E a prova disso foi a condição física do jogador. Para mim, o jogador não deu certo no Santos por 2 motivos. Primeiro, o próprio jogador, que acabou mostrando não ter condição física e nem intensidade para jogar no Brasil. E também os treinadores, que escalavam ele de ponta e não de meia. Já que o jogador já sofria com questão de intensidade no Brasil, e os treinadores não conseguiam ver isso e colocavam ele de ponta, provava que o jogador não iria dar certo mesmo aqui. Apesar de eu achar que o afastamento do Daniel Ruiz não ser apenas na questão técnica, porque não correspondeu, o papo que rola nos bastidores é que se o Daniel Ruiz atingisse uma meta, mesmo jogando mal, essa opção de compra no fim do empréstimo viraria uma obrigação de compra. Então teve 2 motivos para o Santos afastar o jogador: parte técnica e parte financeira, porque o Santos não poderia assumir uma dívida com um jogador que não correspondeu aqui. Então, Daniel Ruiz, toda a sorte do mundo, provavelmente deve voltar para a Colômbia, provavelmente deve jogar pelo Milionários. Passando para a segunda notícia, o Chelsea fez proposta por David Washington. Os Blues ofereceram 15 milhões de euros pelo jogador e também com uma proposta que poderia elevar o valor para 20 milhões por metas atingidas. Isso daria 107 milhões na cotação atual. Outra coisa importante que está na matéria do Globo Esporte é que o Rueda deseja uma coisa próximo da multa do jogador, que é 30 milhões de euros, que seria equivalente a 160 milhões de reais. Vamos lá. O David Washington tem 16 jogos e 2 gols com a camisa do Santos, desde que teve suas oportunidades no profissional. Então, o que eu tenho para falar do David Washington? A proposta é boa? Eu até acho que o valor é bom. 15 milhões de euros, podendo ganhar mais 5 milhões de euros por metas atingidas, totalizando 20 milhões de euros, acho muito bom. Só que eu acho que o David Washington é muito novo para ser vendido agora. Me desculpa, mas eu penso dessa maneira. Por que eu penso dessa maneira? Porque é um jogador novo que pode potencializar mais, e se o Santos tiver uma gestão decente depois da eleição de dezembro, pode ter um time que ajude esse jogador a potencializar mais. Então eu acho que no futuro o Santos pode lucrar mais com a venda do David Washington. Eu acho que se vender ele agora, o Santos pode até ganhar um bom valor. Só que ao mesmo tempo eu acho que é besteira, porque futuramente ele pode valer muito mais. Eu tenho essa visão. Agora, partindo para uma visão técnica da coisa, se o Santos vender o David Washington, tem que segurar o Marcos Leonardo. Porque não dá para a gente contar o resto do brasileiro com Furt e o Bruno Mezenga. Porque o Furt ainda é uma dúvida.
Até parece que ele tem uma qualidade, pelo que ele jogou no México. Só que o Mezenga é um jogador totalmente limitado. É um jogador de jogar apenas dentro da área. Não é aquele jogador que dá para confiar saindo da área. Só estou falando que ele tem que ser escalado apenas para ficar dentro da área. Porque não dá para escalar ele fazendo com que o jogador venha buscar a bola no campo de defesa, porque ele se atrapalha sozinho e comete faltas perigosas para ajudar a marcação, porque não é a dele. Eu sei que muitos vão defender o Bruno Mezenga pela tal da minutagem, que ele não entrou tanto tempo em campo para a gente avaliar. Eu vou até entender. Só que é um jogador que a gente tem que ter o bom senso de pensar o seguinte: se os treinadores que passaram pelo Santos, que é a questão do Odair e do Turra, não colocam ele mais de 10 minutos, não é porque o jogador, além de treinar mal, ele não tem a confiança dos treinadores pela sua qualidade técnica. Então, eu acredito que o Mezenga não convenceu os dois treinadores, por isso que ele entra muito pouco nos jogos. Eu entendo quem defende a minutagem do Bruno Mezenga, mas eu tenho que ver o lado do bom senso, que é essa questão, porque tem que ter uma explicação o porquê o jogador não entra tanto. Mas voltando à questão do David Washington, o valor é viável? Acho viável. Só que eu acho também besteira vender agora, porque no futuro ele pode valer muito mais. Mas conhecendo o Santos, não duvido nada a aceitar essa proposta de 15 milhões de euros. Vamos aguardar os próximos capítulos e ver o que vai dar. Agora, a última notícia foi apurada pelo Globo que o Falcão foi denunciado por importunação sexual. Bom, o que eu tenho para falar dessa notícia vai muito além do Falcão profissional. Por que vai muito além? A gente sabe que o Falcão coordenador é horrível, é péssimo, é ridículo. A gente sabe disso. Só que, para eu comentar um tipo de notícia dessa, eu vou ter que ir um pouco longe na questão do profissional. Porque eu acho que, independente de quem fosse denunciado na justiça por causa de um crime desse e saísse na mídia por causa de um crime desse, tem que ser mandado embora com justa causa. O Falcão poderia ser o cara que trouxesse o Cristiano Ronaldo, o Messi, Mbappé, Neymar, tudo para o Santos. Mas esse tipo de crime não pode estar associado ao Santos. Então eu acho que o Santos tem que demitir o Falcão. E eu não duvido que o Santos faça isso. Tá? Já tem uma pressão interna gigante em cima do coordenador, principalmente do CG, e mais essa bomba, provavelmente o Falcão deve ser demitido. E repito, poderia ser o melhor coordenador de futebol. Uma denúncia dessa suja o nome do clube, então eu acho que ele tem que ser demitido sim, pelo menos é a opinião que eu tenho em relação ao Falcão. Tá certo, gente? Bom, o vídeo é esse aí, tomara que vocês tenham gostado. Se vocês discordarem de algo, não tem problema, comente aqui abaixo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.